Beleza? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Espero que estejam bem, bem-vindos. Vamos para mais uma live. É. Zé, o tema de Oi. hoje? Nós vamos falar, Lucas. Hoje é bem legal. Nós vamos falar de felicidade, sofrimento, mas nós vamos falar com um dos componentes da consciência, que é o pensamento, tá bom? A gente sempre fala, dos sentimentos, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os nossos pensamentos, relacionar tudo isso com o que a gente pensa, a forma que a gente pensa. Sabe, Lucas? É legal que eu tenho visto, tenho repetido bastante isso nas nossas lives, né? Você vê que cada semana a gente está com um tema, né? E, e eu tenho pego, né, para mim preparar as lives para vocês. Logicamente, eu, eu pego a minha biblioteca aqui, os meus livros, as coisas, e vou fazendo pesquisas, e aí vou levantando temas que eu acho interessante e vou propondo para vocês. E uma coisa interessante, assim, a gente pega vários autores de várias nacionalidades, né? A gente pega livros das mais variadas técnicas, de conceitos, mas você vai ver que a gente vai falar agora de felicidade, de sofrimento, né? E a gente vai estar falando, a gente vai estar voltando sempre nas questões básicas da consciência, né? Coisas que a gente falou lá nas primeiras lives e que é o que importa para a gente, é ter esse conhecimento, né, do nosso modelo, de como as coisas funcionam e, e depois você vai ver que vai ficando automático, que é isso que eu quero mesmo, né? Deixar as coisas automáticas. E Lucas, eu queria também, antes da gente começar, falar com o pessoal, né, que a gente, apesar de ser uma live, né, a gente tem um objetivo, né, que é fazer as pessoas colocarem isso que eles estão aprendendo aqui. Às vezes a gente faz uma live e, e a gente sai com um conceito, e eu não sei se eles estão percebendo isso, né, se eles puderem compartilhar aí, que eu acho que isso que é o legal, é que a vida é né? A nossa vida é uma grande oportunidade que a gente tem de estar colocando esses aprendizados em prática, né? E é realmente na prática do dia a dia, nas circunstâncias que acontecem com a gente, que a gente pode verificar isso que a gente está falando aqui. Então, são coisas muito comuns, né? Que ocorrem no nosso dia a dia mesmo, né? E quando você tem o aprendizado, né? Você tem o conhecimento, você só precisa depois ser sábio, né? Porque sabedoria, lembra, que é como você emprega o seu conhecimento. E a vida é o grande palco, né? Nosso grande teatro, né? Onde tudo acontece e dá para você exercitar isso, esses aprendizados aí com bastante sabedoria. Então, eu espero que realmente vocês percebam isso, né? E coloquem isso em prática. Tá bom, Lucas? Só um Sim. toque. Aí, se o pessoal quiser compartilhar para ficar mais rico também, né? Alguma Isso. situação que eles aprenderam aqui, que deu para colocar, porque isso enriquece bastante, né? Senão, Sim, é é, uma troca, né? eu- Lembrando, no início a gente fazia exclusivo pelo YouTube a live, e a gente hum, sentia que era restrito a participação do pessoal, porque só dava para escrever lá no chat do YouTube. Aí a uhum, gente trouxe do Instagram, perdão. Aí a gente trouxe para dentro do Zoom para ter essa possibilidade, né, de interação, de troca, para que essa possibilidade seja maior. Então, e, fiquem à é, vontade, fiquem com vergonha não de expor participam aí. alguma dúvida, algum posicionamento que vai enriquecer com certeza essa manhã. Tá bom. Então, Lucas, para a gente falar um pouquinho, a gente vai estar falando do nosso pensamento, né?
Ou seja, como ele é importante, né? E para a gente falar dele, a gente vai falar de novo um pouquinho, para a gente só retomar um pouquinho, para ir ficando bem gravadinho essas questões. Então, como é que funciona, né, a nossa consciência, principalmente a nossa consciência inferior, né, que é a consciência onde a racionalidade é possível, tá bom? Já que na consciência superior nós não temos racionalidade, só temos racionalidade na consciência inferior, tá bom? E essa racionalidade, esse pensamento é uma exclusividade da nossa raça, né? Nós somos os únicos animais, né, que nós temos todos os cérebros, né? E, porém, o neocórtex, que a gente chama, que é a racionalidade, só nós que temos, né? Os outros animais, praticamente, eles não têm. Eles só vão ter até o cérebro límbico, né? Então, ou seja, o aprendizado por experiências, né? Mas tudo acontece com a gente sempre de uma forma muito similar, tá bom? Então, primeiro a gente tem sempre as experiências, né? A partir do nosso nascimento, a gente começa a ter as experiências, né? E as nossas experiências, elas vão criando o quê? Né? Vai criando o que nós chamamos dos nossos arquivos, né? Eu costumo falar arquivos, né? Que são os nossos fichários, onde as coisas vão ficando guardadas, né? Tá bom? E a racionalidade, olha só que incrível, tanto a racionalidade quanto o sentimento, que são as duas formas, né, de manifestação que vem depois desse arquivo registrado, né, elas também acontecem a nível dessa consciência inferior. Ou seja, nós só conseguimos pensar e sentir a partir do arquivo que nós construímos, né? Tá bom? E, Zé, as pessoas sempre me perguntam isso, às vezes eu tô... Mas primeiro a gente pensa ou o segundo ou a gente sente primeiro, né? Se a gente entender o elemento que a gente está estudando, né? Que eu sempre, as pessoas veem, a gente já fez uma aulinha aqui de física quântica. Por que que a gente insiste tanto na física quântica, né, Lucas? Porque a física quântica não é que é ela que nos dá a base para entender esses elementos aí. Arquivo, sentimento, pensamento. Por quê? Porque esses elementos quânticos, né, que são os elementos duais, né, onda e partícula ao mesmo tempo, né, que ele é matéria e ao mesmo tempo ele é energia, eles funcionam dessa forma. Então, para a gente entender o que vem primeiro, se é o pensamento ou o sentimento, a gente precisaria entender um pouquinho das leis que regem esses elementos. E as leis que regem esses elementos, elas não são iguais à da matéria, né? Tá? Então, eles são não locais e descontínuos. Então, o que que acontece? Às vezes vem o sentimento. O sentimento, você sente, logo você pensa. E às vezes vem o pensamento, logo você sente. Porque eles são não locais e descontínuos, ou seja, eles não têm uma ordem cronológica de acontecer, tá bom? Mas é a forma com que isso sempre se manifesta, tá bom? E olha só que interessante, né? Eles estão sempre atrelados a essa experiência de aprendizado, tá? Você não consegue pensar numa coisa que não tenha dentro do seu arquivo. Ou seja, então tudo que você pensa, toda a sua racionalidade, tudo você busca a partir desse pré-conhecimento que você tem, tá bom? Tá bom? Quando você imagina uma coisa que você não conhece, por exemplo, tá? A gente tem que entender que imaginação não é uma forma de racionalidade, tá? A imaginação ela está num compartimento que ela é muito semelhante ao sentimento, tá bom? Então a gente pode imaginar coisa que a gente não conhece, por exemplo, tá?
mas a gente não consegue racionalizar sobre uma coisa que você não conhece, tá bom? Se eu te perguntar aí, por exemplo, a peça 28 do seu notebook que você está me assistindo agora aí, me fale sobre ela. Você não sai nada, porque simplesmente você não tem, tá bom? Bom, Zezé, mas deixa aí. O que que isso tem a ver com felicidade e sofrimento, né? A gente vai ver. Isso tem muito a ver com felicidade e sofrimento. A gente vai ver que daqui a pouquinho essas coisas vão se encaixar, tá bom? Eu vou começar fazendo a pergunta assim, olha só que interessante, ó. O que que as pessoas, né, se a gente pegar, a gente fazer uma pergunta, o que que as pessoas felizes e tudo o que tem, o que a felicidade traz, né? A gente pode pôr feliz, que tem paz, né? Que tem harmonia nas suas relações, enfim, né? Se eu perguntar aqui, né, para todo mundo, acho que todo mundo quer ser feliz, ninguém quer sofrer, né? Então, felicidade é inerente ao ser humano, né? Ela te pertence, você nasce com ela, né? E por que que você não consegue ela, tá? Quais são se a gente perguntar, quais são as características das pessoas que são felizes, que têm isso, né? Será que são pessoas que têm dinheiro? Será que são pessoas que são bonitas? Será que são pessoas que têm sucesso profissional? Será que são pessoas que têm fama, admiração? Né? Se a gente for pensar, será que é isso? Tá? Então, tem um autor que eu estou lendo agora, que eu achei muito interessante a abordagem dele. E quando essas pessoas fazem, né, elas falam isso, o interessante depois é a justificativa, o porquê que elas chegaram nesse ponto. E aí que eu falo assim, nossa, como isso é importante, né? Como entender isso é importante, né? Então você vai ver que o que eles falam que ele pegou uma grande amostra de pessoas, né? Que, que eram bastante felizes e eles viram, né, que nem todo mundo que tem tudo isso que eu acabei de fazer eram felizes. Pelo contrário, eles começaram a ver que muitas dessas pessoas que tinham isso, eles sofriam, tá bom? E aí esse autor ele encontrou o quê? Ele encontrou um ponto de característica comum dessas pessoas. Olha só que loucura, tá bom? Olha o que ele vai falar. Ele vai falar que as pessoas mais felizes do mundo têm uma característica comum. Elas são flexíveis. Ixi, são flexíveis. Olha só que loucura, né? Aí quando a gente vê essa palavra, você fala às vezes, mas o que que tem a ver? O que que é ser flexível, né? O que que significa essa palavra flexível, né? Essa palavrinha flexível e o que significa não ser flexível? Eu acho que você já, né? E agora a gente começa a fazer aquele link que eu falei para vocês, que agora é importante, tá bom? Então a gente fala assim que as pessoas que, vamos falar das pessoas que não são flexíveis, né? A gente fala que as pessoas que não são flexíveis são aquelas pessoas que são absolutistas, né? O que que são absolutistas? Que elas são únicas, elas são preto no branco, ou elas dependem, ou elas funcionam mediante a poucos arquivos processadores. Ou seja, são aquelas pessoas cheias de crenças. O que que é a crença? É um arquivo, né, que foi originado a partir de uma experiência, tá bom? E aquela experiência, então, determina a longo prazo o modo de agir daquelas pessoas, tá? Essas pessoas, olha só que interessante, depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Elas sempre têm com elas duas coisas que vai te levar ao sofrimento. Eu achei muito interessante esse, que é bem simples da gente entender, né? São duas palavrinhas que arrebentam com a gente, que é a primeira, eu devo ser assim, eu devo fazer assim, tá bom?
Então, quando você usa a palavra deve, você tem que imaginar uma coisa: você deve para quê? Você deve para um arquivo emocional. Olha só que interessante, tá bom? E a outra palavrinha mágica, eu tenho que, né? Ou eu tenho que, ou você tem que. Eu devo fazer isso, ou você deve fazer isso. Então, quando você é absolutista nesse ponto de usar a palavra eu devo e eu tenho, você está devendo sempre para quê? Para alguma coisa no teu emocional, tá bom? E veja que você, aí nós vamos cair naquele padrãozinho que vocês já sabem. Eu sou rígido. O que que é rígido, né? Eu não tenho criatividade, ou seja, eu estou condicionado, eu estou preso a um problema, a uma, a um arquivo emocional. Olha só que loucura, gente. Tá bom? Então, eu devo ser o melhor aluno, eu devo tirar notas boas, eu tenho que ter sucesso na minha profissão, eu tenho que, tá? Quando você fala e usa essas expressões, né, que você é intransigente com relação às suas conquistas e o que você tem que ser, e o pior, como as pessoas devem ser a partir de você, tá? Você está numa linha muito tênue. Por quê? As circunstâncias nem sempre vão ser da forma que você quer. Tá claro? E aí vem o quê? Vem as duas palavrinhas mágicas, né? Eu vou sentir e pensar a partir dessa não realização. E aí é a fonte do sofrimento, pessoal. Tá aí, tá bom? O sofrimento se instala a partir da perfeição, do devo e do tenho. É uma loucura isso, né? Tá bom? E se você, o quanto mais você for rígido, então imagina que você tem muito dinheiro, você conseguiu isso por um ato de disciplina muito grande, e você não permite que as pessoas não façam da forma que você acha que elas devem fazer. E muitas vezes as pessoas vão fazer o quê? Vão agir diferente. E quando agir diferente, vai vir um sentimento, a raiva. E junto com a raiva, vem um pensamento, tá bom? E esse pensamento e esse sentimento originário de um arquivo processador único, né, que é fruto do dever e do ter, desses dois verbos, é que geram na nossa vida tudo o que nós sentimos, o que nós, tá? Então eu vejo pessoas assim, ela tem tudo para ser feliz, tá bom? Ah, mas um paciente desmarcou, meu consultório ficou vazio. Ah, mas eu tenho que ter o consultório cheio. Eu devo ser a melhor profissional do mundo. E às vezes, quando alguém olha para você e acha que você não é, ou que você vê, mesmo que você não tenha, ou que você espera das pessoas que elas tenham o que elas devem fazer, é aí que vem a grande frustração. Aí que vem os sofrimentos, né? Esse autor ele chama, eu não gosto da expressão que ele usa, mas ele usa uma expressão que são as crenças irracionais. O que que ele chama de crença irracional? É aquela crença que pode te tirar da felicidade e te tirar da boa sobrevivência, tá bom? Então, usando esses dois verbos na nossa vida, né, você se coloca numa situação que você tem que ser
a melhor, a perfeita, a mais bonita, né? Então imagina, eu devo ser linda, eu tenho que ser linda. E quando você olha no espelho, você vê e você não é, puxa, para as mulheres, imagina isso. Ou eu devo ser linda, mas você olha para outra colega sua e vê que ela é mais bonita, que as pessoas fizeram um elogio para ela, tá bom? Aí começa a vir os sentimentos de sofrimento. Então, esse ponto ele é muito interessante, né? A gente vê que a origem, né? E é tudo que a gente está falando, né, pessoal? Não sei se vocês perceberam, que a origem do sofrimento, então, está nas nossas crenças, porque tudo o que sentimos e tudo o que pensamos tem origem, tem um fundo nessa construção. E se a gente for pegar nisso, daqui a pouquinho a gente fala da felicidade, mas se a gente for pegar nisso, olha que loucura. Essas crenças todas, né? Essas, esses arquivos todos que eu estou falando, que acabam processando na nossa vida de uma forma absolutista, quando eu falo assim, única, né? Ou seja, a gente tem um arquivo e aquele arquivo mostra pra gente aquilo. Então, quando que eu sei que eu estou rígido? Quando eu devo, quando eu tenho. Eu devo fazer isso, eu tenho que fazer isso, é nesse sentido, tá bom? É, e eu me perdi aqui. Então, esses arquivos processadores, né, são os grandes processadores da nossa vida. Quando a pessoa tem isso, né, e não consegue fugir desse padrão ela está suscetível ao sofrimento. Então perceba que quando a gente começou a live, a gente estava falando o quê? De pessoas extremamente ricas, bem-sucedidas profissionalmente. Então, essas pessoas, né, quanto mais próximas da perfeição e dos objetivos, mais próximo também da frustração, se elas tiverem o padrão do devo e do tenho. Porque elas estão muito próximas, né? Então, imagina um terapeuta que ele é muito bom, que ele estuda muito, tá bom? E chega lá um paciente com uma dorzinha lá, ele fala assim: ah, isso aqui eu vou tirar de letra. E você lá, você faz a maior das sessões e as coisas não acontecem. Aí você se frustra, né? Porque você tem um padrão que você deve ser o melhor terapeuta. E o deve não permite flexibilização, tá bom? E daí começa a vir os todos os sentimentos, né, pessoal? Todos os sentimentos que te levam ao sofrimento, né? E aí vem os pensamentos, né? Eu não sou tão bom quanto eu pensava. Como é que vem o pensamento? Aquela voz interior que fala com você, né? Tá bom? Você tem essa voz, ela pode ter. Acho que você conversa com você mesmo o dia todo, né? Tem situações que tá tudo bem, o pensamento interior, aquele que não traz grandes coisas, né? Por exemplo, ó, traz o cachorrinho para dentro, vamos tomar um café agora? Acho que eu vou fazer um café, tô com frio, vou pôr uma blusa, tá? Esses pensamentos não te traz muitas coisas, né? Mas você vai ver que tem outros pensamentos que podem te levar, tá bom? Então uma dos segredos, né, da felicidade é você não ser rígido e condicionado. E olha que loucura, agora eu lembrei que eu ia falar que eu tinha esquecido. Olha que loucura, né? Quem constrói os nossos arquivos? Não somos nós. Os nossos arquivos, eles são externos. Eles nascem da relação que você tem com o mundo que você vive. Então, a Ana é uma. Ela nasceu com
com toda a consciência superior dela. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que é da consciência superior. Felicidade. Você nasceu feliz. Agora, por que que você fica triste? É porque você tem um arquivo construído não por você, pelos outros, que vai começar a formar um falso eu e de forma rígida e condicionada, esse arquivo processa a tua vida. E quando ele não acontece da forma que você quer, com as suas exigências, você se frustra. Olha que loucura. Então, Zezé, você está falando que toda tristeza, toda felicidade, toda raiva, todo sentimento que te faz sofrer não é meu? Exatamente isso. Colocaram isso em você. É a falsa Ana, é o falso Marcos, é o falso Zezé, é o falso, tá? E essa construção que colocaram na gente, a gente dá um nome. Qual é o nome? Nosso ego, ou seja, é a nossa consciência inferior, construída a partir das experiências que nós tivemos com o mundo. Então, olha que loucura isso, tá bom? Então, se eu devo e se eu tenho, eu estou devendo para quem? Para um arquivo que puseram em mim. Olha que loucura isso, cara, tá bom? E o cérebro entende que se eu funcionei, por exemplo, eu sou rico e ganhei dinheiro dessa forma, tá bom? Você criou uma experiência, é uma experiência agradável. Essa experiência deve se repetir. Ninguém pode sair da forma dessa experiência. Eu não posso sair, então eu devo para essa experiência. Olha a loucura. Só que às vezes existem circunstâncias que te tiram desse dever. E aí você não tem como pagar. E quando você não paga lá na fonte, aí vem o sentimento, aí vem o sofrimento. Entenderam isso, pessoal? E você pode ampliar isso para a tua vida, né? A gente vai chamar de, alguns chamam de crenças limitantes agora, outros chamam de crenças irracionais. Vão ter muitos nomes, mas o padrão é o mesmo, é sempre a mesma, né? A gente está falando aqui, as pessoas ficam, ah, o Zé fica estudando física quântica. Por que que você fica? Eu fico estudando física quântica para entender isso, como que isso se processa, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de condicionamento e agora nós vamos falar de flexibilidade. O que que é flexibilidade? É ser criativo, tá bom? O que que é ser flexível? Ser flexível, eu ponho assim para deixar fácil, mas é a gente sair do dever e do eu tenho conosco e com as outras pessoas para o desejar e aceitar, tá bom? Só isso, tá? Eu desejo. É diferente de eu devo. Eu desejo ser um bom terapeuta, mas eu percebi que tem alguém melhor que eu. Tudo bem eu aceitar isso. Tudo bem eu não ser perfeito, tá bom? Tudo bem eu me perdoar. E aí começa. Então, qual é a grande característica das pessoas felizes? São as pessoas flexíveis. Ao invés de usar o desejo e o tenho, desculpa, ao invés de usar o dever e o tenho, usa o desejo e o aceito, tá? Aí a gente vai cair no estoicismo. Eu desejo, eu aceito, eu entendo que tem coisas que não dependem de mim. Quando as pessoas agem, elas agem pelos arquivos dela, não para me contentar ou para me satisfazer. As pessoas normalmente não estão nem aí com os seus arquivos. É assim que o mundo é, porque nós somos o quê? Egoístas. Agora, se você impõe que as pessoas têm que ser do seu jeito, vem a frustração. Agora, se você entende que as pessoas agem
por elas e pelos seus arquivos e que elas não estão aqui para te agradar e que você não consegue controlar. Se as coisas não saírem do jeito que você desejou, você é capaz de aceitar. E aceitando, você pode ver se você pode melhorar, no que você pode fazer, tá bom? Entender que você não é um super-homem, que você não é o melhor em tudo, é ser flexível. Aceitar que existem pessoas que fazem coisas melhores que você. Aceitar que você faz muito bem, mas que ainda falta. E é assim que a vida é, com quase todo mundo. Isso é ser flexível. E é essa flexibilidade que vai te trazer paz. Aceitação das circunstâncias, né? As circunstâncias que eu falo é a nossa realidade, é o que nós somos. Eu vim na minha família, eu tenho meu pai e minha mãe. As pessoas que não aceitam isso sofrem, porque gostariam de ter nascido numa família rica. Eu não consigo comprar uma Ferrari, tá tudo bem, não é só você, tem 1 milhão de pessoas. Eu desejo uma Ferrari, mas ainda não tenho uma Ferrari. O que que eu posso fazer? Olhar para as circunstâncias e trabalhar em direção àquilo que eu. E tá tudo bem. Então veja que o desejar e o aceitar as condições, ela te traz uma leveza que vai te levar para a felicidade. O que que esse autor falou, né? Ele falou exatamente isso, que as pessoas felizes são criativas, ou as pessoas felizes são flexíveis, ou seja, elas não dependem de um arquivo, elas não devem nada para o emocional. Então, elas são capazes de aceitar as coisas como elas são, né? Eu e o Lucas agora nós vamos para uma, né? E eu tive que colocar isso em prática na minha vida, porque senão nós tivemos uma ideia no começo do ano, nós temos uma outra empresa lá que eu trabalho, e eu tive uma ideia que eu achei que foi fantástica, que vai revolucionar o mercado que eu tô trabalhando, né? Eu achei que a minha ideia foi sensacional, né? Aí eu entrei com o quê? As pessoas, olha só, têm que participar. E nós começamos, implantamos isso em janeiro, fizemos um lançamento que foi maravilhoso lá, implantamos, nós estamos em junho, esperávamos ter uma adesão de 100 pessoas. É provável que hoje, em junho, nós vamos ter uma adesão de 20. E se eu sou rígido e me cobro que eu falhei, que eu tenho que pôr, que as pessoas. Olha o sofrimento aparecendo em mim. Mas se eu sou maleável, flexível e entender que eu fiz o que tinha que ser feito, eu propus, e que as pessoas também têm o direito, cada uma tem o direito delas de aceitar ou não as condições, tá? Você veja que isso me tira um peso enorme e que tá tudo bem, que eu previ que em 1 mês a gente ia transformar, né, Lucas? No começo era 30 segundos, né? A partir do momento que eu tinha falado, a gente ia produzir 1 milhão. Nós estamos em junho e não produzimos um centavo ainda. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu deixei de ser rígido e flexível. Se eu fosse rígido, eu já estaria num sofrimento absurdo, me sentindo incapaz, me sentindo uma pessoa, né, que, como eu, com essa capacidade que eu tenho, eu não consegui.
Então perceba que a felicidade e o sofrimento são muito tênues. É a forma com que você consegue encarar a sua vida, né? Tem gente que sofre, tem gente que tem muitas coisas bacanas na vida, né? Mas uma coisa, ela usa o dever e quando ela deve, eu devo ser uma grande profissional. Eu devo ser o melhor terapeuta do mundo. E quando chega alguém e fala para você que você não é, bastou. Você está devendo para aquele arquivo emocional, tá bom? Que na tua relação com seu pai, né, que seu pai não te deu atenção, e para mostrar para o seu pai que você é muito boa, você faz tudo com muito afinco, com muita força, com muita para ser a melhor. E aí um dia você descobre que você não é, simplesmente você não é. Que tem gente melhor, tá bom? Tem aquele, eu gosto muito daquela. Tava tudo bem no reino, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Até que a bruxa falou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O dia que o espelho falou: existe a Cinderela, o reino explodiu. Lembra dessa, tá? Antes estava tudo certo, tá bom? Mas olha só, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? O espelho sempre falava: não, você é a mais bonita, tá bom? O dia que o espelho falou que existia, acabou. Porque olha a rigidez, olha o volume desse arquivo, tá bom? Por causa dessa beleza, eles tentaram matar a Branca de Neve, mataram um monte de pessoas, acabou com. A pessoa que era bonita virou bruxa, quer dizer, virou uns deuses acudos, ou seja, o sofrimento se instalou, tá bom? Então veja que a felicidade, ela tá na flexibilidade. A flexibilidade está em você ser quântico. Pessoal, o que que é ser quântico? Vamos pegar o fóton, vamos jogar para a ciência. Quando você pega uma fração de luz e joga numa fenda muito pequenininha, aparece milhões de fótons depois da fresta. Ou seja, não podemos trabalhar com uma coisa só. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, existem muitas possibilidades. Ser quântico é entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida não são únicas de uma forma. O objeto quântico são o quê? Ondas de possibilidades. Possibilidades do quê? Da nossa consciência, tá? Ah, eu não, eu não consegui passar no exame. Olha o nosso pensamento. Eu sou uma porcaria. Eu sou burro. Eu sou. Olha como você deve para um arquivo. E olha como uma coisa que acontece na sua vida, você de uma forma intransigente, rígida, sente e pensa. De uma forma a dever para aquele arquivo. Não passei agora, mas, poxa vida, já melhorei. Vou me esforçar um pouquinho mais. Eu poderia ter feito isso, vou fazer isso. E a vida continua, não vai mudar nada na tua vida. Se não deu para ser juiz, você é advogado. E tá tudo bem, né? Aceitar as circunstâncias como elas são. Criar novas possibilidades no caos, na tempestade, porque a nossa vida é uma tempestade, né? Então, esse é o processo de flexibilização, tá bom? Eu peguei aqui, eu acho bem interessante, eu vou até pedir para vocês aqui que eu fiz algumas anotações aqui e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E olha só o que que nós vamos fazer. Nós vamos ver algumas, se vocês têm algumas das crenças,
né? Que normalmente a gente. E olha que loucura. Eu vou colocar algumas crenças, as que tiverem, vocês guardam para vocês, se vocês tiverem alguma, tá bom? E olha só, eu vou falar, se você tiver, eu vou falar que essa crença, o que que ela dá em termos de sentimento, tá bom? Olha só, então vamos lá. Preciso ser amado e aprovado por todos. Se essa é uma que eu, tá bom? Nossa Senhora, eu tinha de monte. Tô tentando derrubar. Então vamos lá. Preciso ser competente. Ah, olha só, olha que loucura. Vamos lá. Já vamos dar o Lucas, nós temos tempo? Eu não sei quanto que nós temos ainda. Ah, Aí, temos tempo. 15 É, minutinhos. tá, então vamos lá. Preciso ser amado e aprovado por todos. Pessoal, vai chegar alguém que não vai estar nem aí com você. E aí, como você deve para esse arquivo aí, o que que vai vir? Sentimento e pensamento. E quais são? O que que isso pode levar? Ansiedade, comportamento de insegurança, pode levar a depressão e baixa de autoestima. Olha aí. Então, você imagina que todo dia, no lugar que você chega, você tem que ser, você tem que ter, quando você não tem, é nato que você sente isso e você começa a pensar, tá? Se você chega no lugar, você não é percebido, puta, eu não sou uma porcaria, cara. Aí vem aquela conversinha dentro. E aí, junto com a conversinha, vem o sentimento. E junto com o sentimento vem o sofrimento. É assim que a gente faz, tá bom? Vamos pegar outro, ó. Preciso ser competente. Tá escutando? Ah, não tá escutando. Preciso ser competente, adequado e bem-sucedido em todos os aspectos. Você sai da tua casa, cara, a probabilidade disso não acontecer, as circunstâncias podem te levar para uma coisa que não te leva para isso. E se você não leva para isso, você deve para aquele arquivo. E aí vem, ó, ansiedade, tá? Por que ansiedade? Preciso ser competente. Olha só, tá bom, estou preparando o DMOI, tá bom? Mas eu não estudei o jeito que eu tinha que estudar ainda. Olha a ansiedade, porque chega lá eu tenho que dar o melhor dos cursos, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Olha a ansiedade batendo. E ansiedade é sofrimento. É sofrer por aquilo que ainda não aconteceu, tá bom? É, olha só, o mundo deveria ser um lugar justo e eu deveria sempre ser tratado com justiça. Eu deveria sempre, eu tenho que ser tratado com justiça. A justiça que eu construí. Os outros não funcionam para mim. Né? Minha sogra me chama de alecrim dourado. Fala, alecrim dourado, as coisas não acontecem só. Tá certo? Tudo bem? Ou seja, ninguém vai estar pensando, quando faz alguma coisa, vai estar pensando em você. Tá certo? Nem sempre o que as pessoas fazem vai ser justo para aquilo que você tem nos seus arquivos. E quando isso desencontra, aí imediatamente vem o pensamento. Tá claro? Então veja como é, as pessoas são más e devem ser responsabilizadas ou punidas pelas maldades que cometem. E quando você vê alguém cometendo uma maldade com o outro, e não, você já quer logo. Por quê? Porque você está condicionado a isso. Você é rígido nesse aspecto. Você não quer saber que essas pessoas que são malvadas, elas são malvadas porque elas também têm arquivos diferentes dos seus. Mas a rigidez não te permite. Por quê? Você pega o seu arquivo e quer implantar na outra pessoa.
E aí você se condiciona a isso, e aí tá. O que que você vai ficar? Raiva, olha o sentimento. Raiva, ressentimento, ódio, até depressão, que são sofrimentos que a gente está habitualmente, tá bom? Quando faço algo muito errado, sou uma pessoa má, um fracasso, um idiota. Olha só, tá bom? O que que vem? Quais sentimentos? Baixa autoestima, frustração, depressão. Então, você veja que muitas coisas, né, e a gente poderia aqui listar um monte de mais coisas que estão relacionados a esse. Então, o que que a gente está dando? A gente está dando a crença, e veja que são crenças irracionais. Por quê? Se elas não acontecem, elas te tiram da felicidade, elas te tiram da boa saúde, elas te tiram da. Por quê? Porque é elas que fazem com que você pensa e que você sente coisas ruins. E a gente, né? Vocês são, a maior parte são terapeutas, a gente já viu onde isso vai dar. Se essa energia de consciência for muito alta, nós vimos na aula passada, tá bom? Se ela for muito alta, 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 ela é capaz de fazer o quê? Transformar o tecido, porque o tecido tem que se adaptar a essa energia. E aí vem a doença. Então nós temos a doença emocional e a doença física, que estão intimamente relacionadas a esses fatores. Veja que loucura, né? Tá bom? Agora vamos às crenças dos deveres, por exemplo. Vamos ver se vocês estão. Vamos falar algumas, né? Falamos algumas, já tem bem mais aqui, mas só algumas, só para a gente praticar, tá bom? Então veja se você se. Não sei se você se identificou com alguma dessas daí, você anota. Agora vamos falar das crenças dos deveres. Eu devo sempre fazer a tarefa perfeita. Pessoal, o que que acontece? Se eu tenho uma coisa que eu tinha que. Olha só, eu tenho que fazer e não consegui fazer. O que que vem? Vem sofrimento, tá bom? Quanto é grande esse teu tem e o quanto é grande esse teu dever, o quanto é grande o teu arquivo e quanto é grande a tua rigidez e o quanto é grande o teu sofrimento. É assim que funciona, tá? Jamais devo cometer erros. Devo sempre ser produtivo e usar bem o meu tempo. Minha vida deve ser fácil, livre de incômodos. Devo ser sempre tratada de forma justa. As pessoas devem sempre fazer o que é certo. Olha só, as pessoas devem, se as pessoas, alguém fizer alguma coisa que você achou pelo seu arquivo que não está de acordo com você, pronto, já vem o sentimento de sofrimento. Você já está no sofrimento. Independente se você tem muito dinheiro, se você é bonita, se as pessoas te admiram demais pelo aquilo que você construiu, tá bom? As pessoas devem gostar de mim e me aprovar. Devem. Olha só. Devo ser magro, jovem e atraente. Devo ser competente, eficaz em tudo que eu faço. Olha, 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 meu Deus do céu. Tá bom? Devo ser sempre totalmente independente. Eu não preciso de ninguém. Um dia você vai precisar. E o dia que você vai precisar, que alguém te ajudar, você vai sentir e você vai é, sentir que você não é capaz, você vai ter baixa de autoestima porque você é dependente. E aí você vai sofrer. Devo ser casado e devo ter um relacionamento sério, perfeito. Devo ter uma família harmoniosa, amorosa que me apoia. Devo ser um pai ou uma mãe perfeita. Devo ser sexy e ter uma libido alta. Eu deveria estar trabalhando. Devo ter um emprego e alto status. Deveria ganhar muito dinheiro.
Devo ser uma companhia espirituosa, interessante, divertida. Devo ser como as outras pessoas são, ou algumas que a gente utiliza de modelo. Eu deveria ter um monte de amigos. Eu deveria ser a pessoa mais inteligente e talentosa de todas. É o fato que eu vejo que tem gente que é melhor que eu. E isso me gera sofrimento. Eu deveria ser a pessoa. Devo sempre dizer sim aos pedidos dos outros, porque assim as pessoas vão me aceitar. Jamais devo ser medroso ou inseguro, tá bom? Olha só que loucura, né? Então, se qualquer coisa contradiz isso aqui, aí vem os sentimentos de baixa autoestima, vem os sentimentos de raiva, vem os sentimentos de injustiça, vem sentimentos de procrastinação, vem tudo aqui, comportamentos e sentimentos se aliam a tudo isso aqui. E você instala o sofrimento. Como deve ser uma pessoa? Olha só que interessante, ó. Olha só o que eu vou dar para vocês agora. O antídoto, tá bom? Como que é uma pessoa flexível? Ou seja, como seria uma uma pessoa que ela tem a crença, mas como que ela deveria ver a crença? Olha só que loucura. Vamos fazer algumas assim, tá bom? Ó, vamos pegar aquele primeiro. Preciso ser amado e aprovado por todos. E quando eu não for, como eu deveria pensar, tá? Então, se eu sou rígido, eu penso, olha aqui, ó. Vamos só fazer a. Preciso ser amado e aprovado por todos. Se eu não sou, eu vou ficar ansioso, inseguro, tá bom? Baixo de autoestima. É isso que eu vou sentir. Por quê? Porque isso não não alinhou com as minhas expectativas. Agora, preciso ser amado e aprovado por todos. Alguém que é flexível. Olha só, prefiro pessoas que gostem de mim, mas é irreal esperar que todos gostem de mim. Só porque alguns talvez não gostem, não significa que eu não seja uma pessoa legal. Posso ficar bem mesmo se algumas pessoas não gostarem de mim. Ah, veja a diferença da, da flexibilização e da rigidez. E aí você vai entender a origem da aceitação, da felicidade, da paz ou do sofrimento, dos sentimentos danosos, das dores emocionais que a gente chama, que são frutos disso, de quando os arquivos não são correspondidos, né? Por isso que a gente fala, a gente usa uma expressão, né, Lucas? Quando a gente fala alguma coisa que te fere, está ferindo um arquivo seu. E a gente fala do eu, toma, que é teu, para você ver. E é justamente essa flexibilidade que você tem que buscar. Olha a outra lá, vamos pegar outra legal. Ó, vamos pegar essa aqui. Devo ser competente. Eu tenho que ser melhor. Adequado, bem-sucedido em todos os aspectos. Poxa vida, a pessoa tem uma família legal, tem um monte de coisa. Tem uma coisinha que não vai bem. Olha, se eu pegar, se eu for rígido e infeliz, ansiedade, autoderrotismo, depressão, frustração, vergonha, procrastinação. Olha o que isso, para onde isso vai te levar.
Preciso ser competente. Se eu não sou, eu não faço, eu procrastino, eu vou para a dopamina. Olha como é que é a pessoa. Sou competente em algumas coisas e não em outras. Embora eu possa trabalhar no aperfeiçoamento de minhas habilidades, não existe motivo para eu ser competente em todas as áreas. Tá tudo bem eu não ser. Posso melhorar. Preciso melhorar. Mas não perco a minha paz. Não perco a minha felicidade. Se eu sou rígido ao ponto de corresponder ao meu arquivo, olha que uma situação ela pode te levar para uma coisa e veja como o pensamento vai, tá bom? Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá, preciso ser competente e adequado, bem-sucedido em todos os aspectos. Eu estou falando de comportamento, ansiedade é um comportamento. Agora, qual é o pensamento que vem? Rapaz, eu não vou conseguir ser competente nisso. Não vai dar tempo. Eu tive que. Pronto, já veio a ansiedade. Tá claro? Procrastinação. Eu não consigo fazer isso. O que que o meu cérebro gosta? Quando eu vou fazer, que eu vou entrar no processo que é difícil, não é agradável você colocar um arquivo novo, o cérebro vai te dar o quê? Uma recompensa. Ele vai lá para a geladeira, come um doce que vai ser gostoso. Então, ao invés de eu estudar, eu vou comer doce. E o cérebro vai entender, eu estou procrastinando. Por quê? Porque eu não vou ser capaz. Olha o pensamento. Agora, olha o pensamento. Sou competente em algumas coisas. Algumas coisas eu faço bem. Embora eu possa trabalhar, em outras não. Eu não estou bom ainda, mas está tudo bem. Isso. Ninguém é perfeito em tudo, tá bom? Embora eu possa trabalhar no aperfeiçoamento de minhas habilidades, não existe motivo para eu ser competente em todas as áreas. Tá claro? Eu tive um mentor esses dias, eu fui fazer uma mentoria com ele. E eu falei que eu estou fazendo lives, eu gosto muito de trabalhar com isso. Ele falou assim, mas você não pode trabalhar com isso. Eu falei, mas por quê? Porque tem cara muito melhor que você. Ou seja, você vai perder seu tempo. Se eu sou uma pessoa rígida, como que eu ia ver isso? Mas como eu já tenho uma certa condição de inteligência emocional, eu só preciso ir melhorando, tá? E eu não estou aqui para ser o melhor. Eu estou aqui para contribuir um pouco com as pessoas, com aquilo que eu gosto de fazer. Olha a diferença. E como é que eu me sinto depois das lives? Ah, eu me sinto muito realizado. Tá tudo certo, meu amigo. Continua fazendo as tuas lives aí. Agora, se eu vou lá no arquivo de incompetência, né? Porque eu tenho muitos arquivos de incompetência. Eu tentei ser jogador de futebol, não consegui. Eu tentei fazer muitas coisas, eu não consegui. Eu me acho uma porcaria em um monte de coisas. Ele ia me fazer eu sentir uma porcaria em muitas coisas e eu ia ser autoderrotista, ia ter uma baixa autoestima porque ele me falou. Agora, quem que me falou? Quem que é esse cara que me falou? Isso pertence a ele, não a mim. Eu consigo controlar o que os outros falam comigo? Olha só. E é assim que a vida vai fazendo a gente sofrer. Tá bom, pessoal? Então, o recado de hoje, sejam flexíveis com vocês mesmos, se perdoem, tá bom? E procure encontrar, né, quando você pensar que aquela vozinha falar, ou quando você sentir, procura identificar qual é a crença, ou seja, por que que você faz aquilo, tá? Que você vai fechar os seus olhos, pouquinho, você vai voltar no tempo e você vai começar a perceber que muitas coisas fizeram com que, tá? Primeiro você vai descobrir e depois
você tem que se permitir. Permitir ser o quê? Mais flexível, tá bom? Ser mais criativo, ter mais possibilidades diante de um arquivo, não ser tão rígido com você mesmo, não ser tão absolutista, determinista, tá bom? Porque ninguém é perfeito em tudo, tá? E tira, começa, também não é da noite para o dia, que as pessoas às vezes ouvem uma live, o trabalho emocional, ele é uma formiguinha, são pequenas conquistas que você tem, tá bom? Mas começa a tirar o dever e o ter, né, de você e o dever e o ter para as outras pessoas, que você aponta os dedos, tá bom? Comece a focar no que você tem controle, no que você é capaz, tá? De uma forma a não ser perfeito em tudo, de se perdoar, tá bom? De procurar melhorar, de traçar objetivos e desejos. Mas se as coisas não acontecerem da melhor forma, não acabou o mundo. Não é porque você não passou no CI que você é burro. Não é porque você não conseguiu fazer um curso que você está aniquilado. Não é porque você não conseguiu melhorar um paciente que você é um péssimo terapeuta. Isso acontece com todos. Então, seja mais flexível com você, tá bom? Entenda melhor as circunstâncias e crie possibilidades na tempestade, que é assim que a gente funciona, tá bom? Então, acho que é isso, Lucas. Hoje, Perfeito, tá entregue. entregue, né? Aí Aqui, tá 4 minutos, tchau. tá bom? Deixa não. É, Lucas, fala com o pessoal para eles deixarem, mandarem no nosso, sei lá, no tá. nosso lugar, o que eles acharam, Isso. alguma experiência que eles tiverem, para a gente poder, antes de cada live, a gente trocar coisas, tá Na, bom? beleza. A gente tem o grupo, pessoal. Que vocês podem mandar para mim também, que aí eu organizo as prévias aí com o Zezé. Podem mandar direto no meu WhatsApp, que a gente vai trazer para as nossas lives, para o nosso dia a dia, a contribuição de vocês também, tá Aí, ó, bom? A Helena escreveu aí, ó, É, ó, obrigado por me trazer paz. Ó, já valeu o dia, né? Então, já conseguimos. É. Tá? é, Se eu fosse ouvir o meu mentor, eu não teria dado paz para a Helena. Olha aí, que você vê? Tá vendo como as coisas são, né? Então, é isso aí. Beleza, pessoal? fechou. Um abraço a todos aí. Manda coisas aí, se vocês conseguiram, circunstâncias da vida que vocês empregaram que a gente está estudando. Manda coisa para a gente poder se relacionar mais, tá? Senão fica muito, tá bom? Vamos fazer uma live aberta, Lucas, de participação com todos eles. A próxima a gente vai fazer, cada um fala um pouquinho. Tá, perfeito. O tema Beleza? é livre, né, para a gente bater um Isso, papo. exato. Tá Pô, bom? Que é a beleza. partilha é uma das formas de cura, tá bom? Pô, Beleza. obrigado, Zé. Abraço. Uma boa semana. E lembrem-se que nos nossos canais os conteúdos estão lá disponíveis também, né? YouTube, Instagram, Spotify. Vamos juntos. E pode indicar para amigo, familiar também, que é livre. Uma boa semana a todos. Valeu, gente. Um abraço. Boa semana Valeu, aí. obrigado. Tchau. Até daqui a pouco. Valeu, Rafa.